Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao nosso curso e hoje nós vamos falar sobre a questão da prevenção das birras. É possível a gente conseguir prevenir esses maus comportamentos da criança? E a resposta é que sim, é possível sim a gente conseguir prevenir. Mas como? Como que a gente consegue prevenir esses maus comportamentos? Primeiro, é importante a gente identificar o que está causando essa irritação, essa irritabilidade, esse estresse todo na nossa criança. Lembra que eu falei para vocês em uma outra aula sobre a questão do iceberg? Que aquele comportamento ruim é só a pontinha do iceberg, mas que por trás desse iceberg existem um monte de coisas que podem estar acontecendo ali com a criança e que podem estar fazendo com que ela tenha esse comportamento ruim? Pois bem, para a gente conseguir diminuir e inclusive até prevenir os maus comportamentos da criança, é muito importante a gente estar sempre observando o que pode vir a causar esse comportamento ruim. Então, por exemplo, se a gente sabe que o nosso filho fica super de mau humor, irritadinho, chorão, quando ele está com sono, a gente pode como? Organizar a nossa rotina dentro de casa, para que essa criança tenha sim um momento do período de soneca na parte da tarde, para diminuir esse comportamento irritadiço dela durante o final do dia e ela conseguir comer bem, brincar um pouco que seja, interagir com a família, para depois ela relaxar e conseguir dormir à noite. Então, se é uma criança, por exemplo, que ela fica super irritada quando ela tá com fome, que tal a gente quebrar talvez no horário de entre as refeições dela, dar um pequeno lanchinho para ela que não vá prejudicar, não vá afetar a refeição principal, mas que vá ajudar essa criança a ter um comportamento melhor. Isso é possível. É só a gente aprender a observar e regular a nossa rotina, organizar a nossa rotina, organizar a rotina dessa criança para que ela consiga estar melhor com a gente e inclusive melhorar o comportamento dela. Eu sei, por exemplo, que tem um paciente que participa de terapia em grupo comigo e ele almoça junto comigo na instituição, então ele almoça por volta das 11h30 da manhã. Eu pego ele na creche por volta das 9 horas da manhã, mais ou menos, mas eu sei que ele sai de casa por volta das 6 e pouco, 7 horas da manhã, para ir para a creche e depois ele vai para a instituição em que eu trabalho. E teve um tempo que a gente observou que essa criança não só ficava irritada, como ela também ficava muito agressiva, ela agredia os coleguinhas, ou ela tentava agredir a gente também ali enquanto terapeuta dele e não conseguia prestar atenção, não conseguia participar ativamente das atividades grupais, das atividades musicais, de interação que a gente criava para ele antes do almoço. E o que a gente percebeu? Conversando com a mãe, entendendo como que era essa rotina desse menino, né, que ele acordava tão cedo, que ele ia para a creche, o que fazia, o que acontecia antes dele chegar lá na nossa instituição. A gente descobriu que esse menino, às vezes, ele ia para a creche dormindo, então ele não tomava o café da manhã e às vezes na creche ele nem comia o que tinha lá porque ele também tinha uma certa seletividade alimentar. E daí ele só ia comer 11h30 da manhã com a gente no almoço. O que a gente percebeu? Que muito desse comportamento dele, irritadiço, de agressividade e de manha, né, e de às vezes ali atrapalhar as atividades dos coleguinhas, era fome. Só que ele não falava pra gente, ele não sabia explicar. Mas em pequenos detalhes a gente foi também observando, não só pela comunicação da fala da mãe, né, que é através da nossa investigação de tentar entender, buscar informações com essa mãe, mas também por alguns pequenos detalhes do comportamento dele, que era às vezes ficar passando a mão na barriguinha. E daí a gente começou a introduzir um lanchinho para ele quando ele chegava na instituição por volta das 9h30 da manhã, antes do horário do almoço dele com os coleguinhas. E isso foi muito, muito, muito útil para a diminuição do comportamento negativo dele. Quando ele começou a tomar um lanchinho, isso já ajudava ele a encher a barriguinha, a sanar a necessidade básica dele, que era fome, no caso, nessa situação, uma necessidade fisiológica que estava fazendo com que ele ficasse irritado. Quando ele começou a tomar o lanchinho, né, nesse intervalo de tempo até antes da hora do almoço, ele começou a melhorar muito o comportamento dele. E isso não fez com que ele diminuísse a alimentação na hora do almoço, não. Ele continuou almoçando bem. Por isso que eu falei para você
vocês. Se a gente consegue colocar ali, mexer um pouquinho na rotina dessa criança, observando o que pode vir a estar prejudicando essa criança, o que pode estar causando esse mau comportamento dela, a gente consegue sim ajudar a prevenir esse comportamento, a gente consegue sim ajudar essa criança. Porque nesse caso, por exemplo, era uma necessidade básica, era uma necessidade fisiológica de fome. O menino estava com fome e ele não sabia falar, ele ficava super irritado. Ele começava a agredir os outros, ele começava a se autoagredir. Quando a gente introduziu a comida e ele percebeu que ele foi acolhido ali na necessidade dele, ele não precisou mais ficar se autoagredindo ou agredindo a gente ou agredindo os colegas, porque ele estava bem. Quando a gente está bem, dificilmente a gente age de uma forma ruim. E isso serve inclusive para nós adultos. Quando a gente não está legal, quando a gente, às vezes até a gente, quando a gente está com fome, a gente também fica de mau humor. Só que a gente, enquanto adulto, a gente consegue, né, ou pelo menos a gente deveria, a gente consegue ali controlar os nossos comportamentos, as nossas ações, e a gente consegue agir de uma forma mais adequada socialmente dizendo. Mas a criança sozinha não. A criança, às vezes, ela não consegue fazer tudo isso. E é por isso que ela precisa, sim, da nossa ajuda enquanto adulto ali. Quando a gente consegue identificar, às vezes, esses pequenos pontos de melhoria na rotina da criança, as coisas vão melhorando e o comportamento dela vai melhorando também. Então, isso é muito importante nesses momentos. É possível a gente conseguir prevenir e diminuir as birras? Sim, é possível. Espero que vocês tenham gostado dessa informação e eu te espero, então, no nosso próximo encontro. Beijos e até mais!